Fala, meu querido, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso para mais essa aulinha novamente, de novo, outra vez. Creuso aqui para falar sobre a área de um polígono regular. Antes de a gente entrar efetivamente na área de um polígono, a gente precisa relembrar alguns conceitos, né? Dentre eles, o que é um polígono regular? Polígono regular é aquele polígono que ele possui todos os lados congruentes, né? Então, tem uma série aqui de polígonos, lembrando que o polígono é classificado quanto ao número de vértices, né? Se são 3 triângulos, 4 quadriláteros, 5 pentágono, hexágono e assim por diante. Então peguei aqui, por exemplo, o hexágono. Então, por que ele é regular, Creuso? Porque ele tem todos os lados com o mesmo tamanho, ou seja, todos os lados são congruentes, e todos os ângulos internos, se esse cara aqui mede alfa, esse aqui também tem que medir alfa, esse aqui também mede alfa, esse aqui também mede alfa, e esse aqui, e esse aqui. Isso quer dizer então que ele possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Quando isso acontece, a gente fala que ele é um polígono regular, beleza? Ok, dito isso, um polígono regular, ele nos permite, tá, colocar uma circunferência dentro dele e uma circunferência fora. E para isso vai ter nomes, é importante a gente entender. Essa figura não tem um centro, eu vou tentar encontrar o centro dela aqui, meio na mão aqui, ó. Tá, beleza. E eu vou colocar uma figura, uma circunferência aqui dentro e eu vou colocar uma circunferência fora. Quando a figura está dentro da circunferência, a gente fala que esse polígono ele é inscrito. Ins de dentro, interno, inscrito. Quando o meu polígono está fora da circunferência, a gente fala que ele é um polígono circunscrito, ok? Então vamos ver se eu tenho as bases aqui para fazer esse negócio aqui. Já usei bastante isso aqui antigamente para dar aula. Aqui, ó. Peguei um compasso genérico aqui do programinha. Vou abrir ele até o vértice aqui, ó. Mais ou menos, né, rapaziada? Mais ou menos, ó. Então tracei aqui uma circunferência. Ele está dentro da circunferência. Eu falo então que esse polígono ele é inscrito, beleza? Mas é possível também eu pegar, até mudar de cor aqui, verde, tá? É possível também eu pegar essa, que eu vou dizer, essa circunferência e eu colocar uma circunferência dentro dele, brother. Pô, Creuso, tu consegue colocar dentro? Ó, colocar tangenciando esse lado, ou seja, vai ter um ângulo reto ali, ó, de 90 graus, tá? Então, vamos ver se vai dar. Eita, nós. Vai que vai, ó. Mais ou menos, tá ali. Ó, então, essa circunferência que está dentro, aliás, essa circunferência que eu estou colocando dentro do polígono faz com que esse polígono ele esteja fora, tá? Então vamos lá, se ele está fora ele é circunscrito. Para a circunferência verde, o meu polígono ele é circunscrito. Para a minha circunferência azul, o meu polígono ele é inscrito. E isso aqui então só vai acontecer quando o meu polígono for regular. Lembrando, lados congruentes, ângulos internos congruentes. Feito isso, vamos relembrar um pouquinho lá do oitavo ano, né? Que é o quê? Bom, em um polígono genérico, o que a gente possui? A gente possui os vértices, que são essas pontinhas, né? Os vértices. A gente possui os lados, tá aqui, tá? E a gente possui também os ângulos internos. Também ângulo externo, mas para que a gente vai trabalhar agora mais ângulo interno. E daí, o que vai acontecer? Um susto aqui. O que vai acontecer? A gente vai ter, tá? Para esse polígono, o somatório dos ângulos internos, que vai ser 180 graus, né? Esse cara. Por quê? Eu vou deixar o card aí explicando onde ele fez esses negócios, mas basicamente um triângulo tem 180 graus, se você somar aqui. Um quadrilátero eu posso dividir ele em dois triângulos, então duas vezes o 180. Um pentágono eu posso dividir em três triângulos, então 3 vezes 180, que dá 540 graus e assim por diante. Se eu pegar esse somatório e dividir pelo número de lado, esse cara aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho meu ângulo interno, tá? Então eu vou pegar um caso aqui, caso meio doidão. Peguei esse caso aqui, por exemplo, do heptágono, que tem 7 lados, tá? Heptágono, não, vai dar um ângulo quebrado. Pegar do octógono, esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o heptágono.
Esse aqui é hexágono. Vou pegar do hexágono, tá? Vou pegar do hexágono, que eu tô muito afim. Ó, vou pegar do hexágono então. Para esse cara aqui, eu quero saber dele então. Número de vértices. São quantos, creio? São 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero saber. Então, vértices, lados e ângulos internos é a mesma quantidade. Eu quero saber aqui, agora, por exemplo, qual que é o meu ângulo interno dele. Qual que é o valor do meu alfa, do meu ângulo interno. Como é que eu faço? Bom, primeiro eu tenho que ver quanto que é o somatório dos ângulos internos. O somatório ele é o quê? Ele vai ser 180. Então, para um n igual a 6, o somatório do ângulo interno ele vai ser o 180. Estou dizendo que o n é 6, né? 6 menos 2, esse produto, né? Então, vou ter 180 vezes 4. Tranquilo? Isso vai dar aqui, vai dar 0, 3, vai dar 720 graus. O somatório de todos os ângulos é 720 graus, mas eu estou querendo só o do alfa. Aí eu uso isso aqui. Então, eu vou pegar os meus 720 graus, que é o somatório, o SI, e vou dividir pelo número de lados, que no caso aqui são 6. Beleza? E isso aqui vai dar 120 graus. Então, esse meu ângulo aqui, ele é de 120 graus. Ah, que legal. Aproveitando, eu já vou relembrar a quantidade de diagonais, que a gente não vai usar muito aqui, mas vai, né? Aproveitar a quantidade de diagonais que eu tenho nesse polígono. Vai ser o quê? Aí a gente usa essa relação aqui. A gente sabe que o nosso n é 6. Então, só substituir esse cara por 6 e esse cara por 6. Então, a gente vai ter 6, que multiplica. 6 menos 3, que é 3, dividido por 2. Esse cara simplifica com esse dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, aqui, nesse cara, eu tenho 9 diagonais. Tá? 9. Ah, Creus, duvido. Tem 9, brother. Tem 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ha! Beleza? Então, quanto maior o número de lados, mais diagonais vai ter. Enfim, triângulo não tem nenhuma. Meu quadrilátero tem 2, né? Diagonais. Meu pentágono vai ter o quê? Vai ter 5, né? Vou fazer aquela figura muito louca, todo mundo conhece, estrelinha, pentagrama, o louco, né? E assim por diante. Beleza? Tá, bora lá então, vamos prosseguir. Um outro conceito muito importante que a gente vai utilizar é o conceito de apótema. Pô, Creuso, que nome é esse? Nunca ouvi falar. Provavelmente quem é do nono ano realmente nunca ouviu falar. Começa a escutar agora. O que é o apótema, né? O que é o apótema? Rapaziada, é o seguinte, como um polígono regular ele vai estar inscrito ou circunscrito numa circunferência, o apótema ele vai ser o centro dessa circunferência, o segmento de reta, o pedacinho da reta, que vai do centro dessa circunferência até o lado oposto, né? O lado do polígono, só que claro que ele tem que ser ortogonal a esse lado, que é 90 graus ali, tá? Então sempre tem 90 graus. Então, aqui no caso meu polígono ele é inscrito, ele vai do centro até aqui. O mesmo polígono, se ele for circunscrito, agora ele está fora, circunscrito, o meu apótema ele vai ter em relação ao raio, né? Vai ter raio diferente, vai ter tamanho diferente, beleza? Tranquilo até aí? Tá. Pô, Keusa, mas eu quero calcular a área, meu. Tu nem falou na área ainda. A gente tem que dominar o cálculo do apótema para a gente conseguir calcular a área. Calcular a área de polígonos, basicamente a gente vai dividir eles em triângulos e somar a área dos triângulos. Então é simples. Só que quando a gente começa a dividir em triângulo, a gente vai precisar de alguns recursos, tá? Então é o seguinte, eu tenho muitos casos, cada polígono tem um apótema de um tamanho diferente, uma relação com o raio vai ser diferente. Eu não vou ficar aqui deduzindo para todos os polígonos, até porque é uma infinidade de polígonos. Eu vou fazer para o triângulo
Depois vocês aplicam a ideia para os outros, tá? Mas se vocês quiserem uma aula exclusiva para a apótima, me pede aí que eu gravo uma só para a apótima, mas eu acho que não precisa. Aí tá por tua conta e risco, beleza? Então, a ideia aqui é eu encontrar uma relação, nós encontrarmos uma relação, né? Pro apótema e pro lado. Opa. Então, o que é o meu objetivo aqui? Eita, mas a gente encontrar uma relação do lado e uma relação pro apótema envolvendo o raio da circunferência, beleza? Então esse aí que é o nosso objetivo, tá? Eu vou apagar aqui e eu vou dar uma ampliada nesse negócio aqui, que eu acho que vai dar uma melhorada aqui. Então é o seguinte, tem várias formas de fazer isso, tá? Eu particularmente gosto de usar a trigonometria porque ela vai nos facilitar a vida aqui. Então veja bem, perceba, isso aqui é um triângulo. Quanto que mede cada ângulo desse aqui? Eu sei que o somatório. Quanto que mede alfa, né? Cada um desse aqui. Eu sei que o somatório, ele é o meu ângulo alfa, ele vai ser o somatório dividido pela quantidade de lados. Meu somatório é 180, eu vou dividir para 3, então isso vai dar 60 graus. Então cada ângulo desse é 60. Tranquilo até aqui? Foi molezinha, Creus, tá? Eu já sabia, tranquilo. A outra coisa é o seguinte, olha só, se eu sair daqui, dou uma volta aqui, eu tenho 360 graus, concordam? Com certeza, né? Então, veja bem, se eu ligar, eu não vou fazer muitas ligações, mas se eu ligar esses pontos até aqui, eita nós, vocês concordam que eu vou ter aqui, então, aqui o próprio raio, eu vou ter 360 dividido em 3 partes. E 360 dividido para 3 é 120. Então, eu acabei de determinar que esse ângulo aqui... Opa, que esse ângulo aqui, que é o ângulo central, que a gente chama, né? Ele é 120. Metade dele, então, só vou usar meio triângulo, tá? Metade dele vai ser o quê? Metade dele vai ser 60, tá? Então, aqui dentro do triângulo, eu vou ter um triângulo retângulo, que vai ter um ângulo aqui de quanto? De 30. Você pode usar esse ângulo de 30 por esse lado, ou pelo central, você vai encontrar que esse cara aqui, ele é 60 graus. Beleza? E esse triângulo é muito conhecido, né? Um conhecido nosso lá da trigonometria bastante. Então agora o que a gente vai fazer é aplicar a trigonometria aqui. Isso aqui é o lado do triângulo. Até aqui o que eu tenho é metade dele. Então é L sobre 2. Então veja bem, se eu quiser uma relação envolvendo primeiro, sei lá, quero envolvendo o lado. Ficou fácil, né? Ó, o lado, vamos pegar o ângulo de... Pode ser o ângulo de 30 ou de 60, a mesma coisa, tá? Vamos pegar o de 30. Esse lado em relação ao ângulo de 30, ele é um cateto adjacente, concorda? Então, para o ângulo de 30, eu posso usar cateto adjacente, ou para o ângulo de 60 eu posso usar o cateto oposto. Então eu vou usar cateto, vou fazer aqui, ó. Em relação ao ângulo de 60 ele é oposto, né? Então vamos lá. O seno de 60 graus, ele é igual ao cateto oposto, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é R. Tranquilo? Então, quanto é que é o seno de 60? O seno de 60, olhando lá na tabelinha, né? Que é um valor dado, também tem que saber calcular esse seno de 60. Eu já tenho aulas aí do 9º ano, se vocês voltarem aí lá na trigonometria, eu explico de onde é que veio aquela tabelinha. Mas o seno de 60 a gente tem que conhecer, saber que é raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho L sobre 2, que multiplica, está dividindo R, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dele, 1 sobre R. Beleza? Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a L sobre 2R. Como eu estou querendo L, quero isolar o L, o meu 2R, ele está dividindo, passa para cá multiplicando. Já vou trocar de lado, então meu L, ficou estranho, o meu L, ele é igual a 2 raiz, não é raiz, 2R, esse 2R passa para cá multiplicando, vezes o raiz de 3 dividido por 2. Posso cancelar esse cara com esse, então meu lado, ele vai ser R raiz de 3. Beleza? Você pode decorar isso aqui, eu acho
decorar, né? Mas enfim, tem que saber chegar nesse valor. A melhor forma, para mim, mais fácil, trigonometria. Tá? Da mesma forma, a gente pode encontrar também uma relação para o apótema. Né? O apótema aqui, nesse triângulo, é quem? Ele é o cateto adjacente ao 60. Então, qual que é a relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Eu também poderia usar, como eu já tenho L aqui, eu também poderia usar tangente. Tá? Também sai, mesma coisa. Mas aqui eu vou usar o cosseno, então. Então, o cosseno de 60 graus, ele é igual ao cateto adjacente, no caso que é o meu apótema, sobre a hipotenusa, que é o R. Mas quanto é que é cosseno de 60? É meio, né? Meio é igual a A sobre o R. O meu R está dividindo, passa multiplicando, então meu A, ele vai ser R sobre 2. Ou seja, vai ser metade do raio. Tá? Então meu A, o valor do meu apótema para esse triângulo aqui, ele é metade do raio, para essa situação aqui. E daí eu encontrei essas duas relações que eu vou usar bastante. Tá? Essas relações elas são válidas para o triângulo que ele é inscrito na circunferência. Se o triângulo for circunscrito, que é esse caso aqui, né, ele já vai mudar um pouquinho a situação. Beleza? Então olha só. Para o triângulo que ele é circunscrito, vamos analisar aqui. Bom, a mesma coisa, né? Eu posso aqui relacionar esse outro triângulo. Eu sei que, eu sei aqui que esse triângulo ele é retângulo. A distância daqui até aqui é L sobre 2. Mas a relação vai ser diferente. Tá? Aí esse cara agora não é mais o raio. Né? Então, que relação que eu tenho? Eu sei que o meu raio é essa distância aqui. Ou seja, o meu apótema, ele é o próprio raio. Ó, bem fácil, né? Então, o apótema é o próprio raio quando o meu polígono ele é circunscrito, tá? E como é que eu faço para achar o L sobre 2? A gente pode partir também da trigonometria, rapaziada. Esse cara aqui, ó, ele continua sendo quem? Ele continua sendo nesse mesmo ângulo de 30, né? Ele tem 60, pegou metade. Então aqui é 30, lá em cima tem 60, se quiser usar. Em relação ao ângulo de 30, o que a gente tem? Se eu quero encontrar o L sobre 2, ele é o cosseno, né? Então eu vou ter o que? Aqui. Vou usar o 30, vou usar o 60 também. Acho que eu vou usar o 60, porque lá em cima eu usei o 60. Tá? Então eu sei o que? Que seno de 60 graus, ele é o que? Ele é o cateto oposto pela hipotenusa. Eu não vou usar hipotenusa, porque não tem, foi mal, não vou usar seno. Eu vou usar o que? Vou usar tangente. Tchan. Ó, tangente de 60, ele é o que? Tangente é cateto oposto, L sobre 2, sobre hipotenusa, que é, não é hipotenusa, desculpa, sobre o cateto oposto, que é o apótema. Isso aqui é um L, tá? Qual que é tangente de 60? Tangente de 60 vai ser raiz de 3. É igual a L sobre 2 vezes 1, que inverte, né? 1 sobre o apótema. Então, raiz de 3 é igual a L sobre 2A. Como eu quero encontrar o L, esse 2A está multiplicando, passa dividindo. Então, meu L, ele é igual a 2 raiz de 3A. Tá aqui, beleza? E essa ideia você vai aplicar para os outros polígonos para encontrar essas relações, né? Para um quadrilátero, aí quadrilátero, esse cara aqui, ele não vai ser mais 60, aqui num quadrilátero, né? Se tu tem 360, tu divide, tu vai ter um ângulo de 90. Se tu pegar bem no meio, tu vai ter um ângulo aqui de 45. Então tu vai ter 45, 45, 90, né? Aí a gente vai utilizando trigonometria para encontrar esses valores. Então, de uma forma geral, o que a gente viu aqui, ó? A gente viu o quê? Que para um triângulo que ele é inscrito, tá aqui, ó. Triângulo que ele é inscrito. O triângulo tem quantos lados? Tem 3. Aí tem essa tabelinha aí já pronta, né? A gente descobriu que a relação do lado é R raiz de 3. Não foi isso? Então, ó,
Nosso lado é r raiz de 3. E a gente descobriu que o apótema é a metade do raio. Ó, aí o apótema, cadê aqui? O apótema aqui é para o triângulo, é a metade do raio, r sobre 2. Então isso aqui é para o triângulo. Tá? E eu vou ter essas outras relações para os outros polígonos. Tá? O que a gente viu aqui? Que para o circunscrito, a gente viu oh my god, que o lado é 2r raiz de 3, não foi isso? A gente encontrou 2 vezes. Aqui eu coloquei, como A igual a R, a gente pode substituir aqui por R, né? Não tinha substituído, tá? Então é 2 vezes o R vezes raiz de 3, que é o que está aqui, ó. 2 vezes o R vezes raiz de 3, né? Então, cada polígono vai ter uma situação. Então, assim, para não se estender muito, aqui no meu quadrilátero, esse ângulo vai ser de quanto? Esse cara aqui vai ser de 45. Aqui em cima também é 45. Tá? E aqui ângulo de 90. Para esse cara aqui, que ele é um hexágono. Beleza? O hexágono vai ser quanto aqui? Aí se faz o cálculo ali. Mas aqui, ó. Aqui é 90. O ângulo central do hexágono, ele vai ser 360. Não é isso? Que você vai dividir para 6, porque tem 6 lados. Isso vai dar 60 graus. 60 graus é esse cara aqui. Então você só vai pegar metade. Então esse cara aqui tem 30. Beleza? Então esse cara aqui tem 30, esse aqui tem 90, esse aqui vai ter que ter o quê? Vai ter que ter 60. Se você for pelo ângulo interno, você vai ver que esse cara tem 120. Pega metade, 120 e um ângulo de 60. E usa trigonometria, sendo cosseno tangente, e vai sair. Se, de novo, né, se vocês acharem necessário, pede aí pra mim mais uma aula sobre isso que eu gravo aqui. Mas isso aqui é básico pra gente conseguir calcular, então, as áreas, tá? Então a ideia agora é a gente resolver problema. Eu sempre procuro resolver sem ficar usando fórmula, tá? Então, a ideia aqui das resoluções é eu não vou ficar, né? Não vou ficar aqui decorando fórmula aqui, não é muito a minha praia. Não me encarno muito, mas a gente tem que saber chegar nessas relações, né? Assim que a gente pedir, usar os recursos que a gente tem. Tales, teorema de Pitágoras, trigonometria, relações métricas, tá? Então tudo isso aí sai. Então vamos dar uma olhada aqui nesse cara. Então calcule a área dos polígonos regulares, ok, tudo bem. E ele deu simplesmente o apótema. Só deu o apótema, ele quer a área. Será que eu consigo calcular, Creus? Consigo, né, rapaziada? Aqui é bem simples, olha só. Se daqui até aqui é raiz de 2, então se eu pegar pra cá, aqui eu também vou ter raiz de 2. Então o meu lado, ele é exatamente 2 vezes o apótema. Não é isso? Para o quadrado. Então meu lado é 2 vezes o apótema. 2 vezes o apótema. Então meu lado vai ser 2 vezes raiz de 2. Tranquilo? Ah, mas isso aqui é um quadrado. Como é que a gente calcula a área do quadrado? É L ao quadrado. Então eu vou ter 2 raiz de 2, tudo isso elevado ao quadrado. E isso aqui vai me dar 4 vezes o 2, então vai me dar 8 unidades quadradas. Vou até colocar aqui, ó, o quadrado, 8 unidades quadradas. Beleza? Aqui não é o... Aí, fiz caca aqui, brother. Aqui 8 unidades quadradas. Aqui é a minha área. Esqueci de colocar aqui, ó. Aqui é a área. Foi mal. Aqui não é mais zero aqui. Eita, nós. Aqui é a área do quadrado. Beleza? Tá. Foi bem molezinha, intuitivo, né? Vamos ver aqui o outro aqui, para esse pentágono. Vou tentar dar uma melhoradinha aqui. Esse pentágono, ele deu o apótema pra gente. E ele deu o lado. E ele quer a área. Então, gente, essa que é a ideia que a gente vai usar para qualquer polígono. Não importa a quantidade de lados. O que a gente vai tentar fazer? Vocês vão calcular a área de um triângulo. Vou colocar aqui. Ó, vocês vão calcular a área desse triângulo. E vão multiplicar pelo número de lado que ele tem. Porque aqui cabe um triângulo desse. Aqui cabe 2. Aqui cabe 3. Aqui cabe 4. Aqui cabe 5. Então a gente vai calcular a área de 1. Como é que a gente calcula a área do triângulo?
é base, então é L vezes altura. A altura é o próprio apótema quando o meu triângulo ele é inscrito, tá? Então a área, tá, desse meu pentágono, ele vai ser, como eu cabe 5, então vai ser 5 vezes a área desse triângulo aqui, que a base é L, vezes a altura, que é o apótema, que no caso é 2, tudo isso sobre 2. Então minha área vai ser, o L é 2,9. Eu posso cortar esse com esse, eu vou ter 5 que multiplica 2,9. Então a minha área vai ser igual a, aqui dá 45 vai 4, isso, né? 14,5 unidades quadradas. 14,5 unidades quadradas. Beleza? Acho que fácil, simples, né? E então vamos seguir para algumas atividades mais elaboradas. Por enquanto tá melzinho na chupeta, tá? Então, determine a medida de x conhecendo a área. Opa, agora, brother, eu quero o x. O x nesse meu desenho, ele é ao lado do quadrado. E ele disse que a área aqui, a área é 4. Tá? Só que olha só, pro meu quadrilátero inscrito regular, é muito simples perceber que se o meu apótema é 1, o meu lado é 2 vezes o apótema. Aqui também vai ser 1. Então aqui, cara, não nem preciso usar área. Minha área é 1 mais 1, 2. Minha área não, desculpa, meu lado, né? Que é o x. 1 mais 1, 2, que bom, sem problema. Agora para isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Então vamos ver. Ele deu a área, disse que a área é 4 raiz de 3 desse triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? De novo, a gente vai dividir ele em polígonos, em triângulos menores. Então, esse meu triângulo regular eu vou dividir nesse triângulo e depois nesses outros dois. Então, quantos triângulos cabem aqui? Cabem opa, tá, nós. Cabe cabe 2, cabe 3 triângulos, né? Então, eu vou calcular a área de um deles e vou multiplicar por 3. Tranquilo? Então, a área do meu triângulo, ele vai ser o quê? 3 vezes a área desse triângulo aqui. Que a base dele é o quê? A base dele é x vezes a altura. Estou dando menorzinho. Que a minha altura quem que é? É o meu apótema. Tá? Eu vou escrever apótema. Sobre 2. Então tem base vezes a altura vezes 3 acabou. Só substituir o valor. Então, a minha área é quanto? É 4 raiz de 3. Então a minha área é 4 raiz de 3. A área é 4 raiz de 3, ficou longe, né? Então a minha área é 4 raiz de 3. Então eu tenho 3 que multiplica o meu apótema. Quanto é que é o meu apótema? É 2 raiz de 3 sobre 3. Tem mais um dividido para 2 aqui, que esse 2 está aqui embaixo, vezes ainda o x. Tranquilo, rapaziada? Então tá molezinha mel na chupets, né? Então olha só. Aqui tem várias formas de resolver. A gente pode, de cara, simplificar esse 3 com esse 3. Esse meu 2 está dividindo. Ele vai passar o quê? Vai passar multiplicando para cá. Beleza? Então eu vou ter, 4 raiz de 3 aqui. Esse 2 está dividindo, passou multiplicando. Tá? Aí aqui, aliás, já podia ter simplificado aquele. Aqui nem deixa, aqui fiz caca. Aqui, posso cortar ainda esse 2 com esse outro 2 aqui. Estão dividindo. Então sobrou raiz de 3, está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui igual a x, esse cancela com esse, então o valor do meu x aqui tem que ser quanto? X igual a 4. Usei a área aí para estar calculando, então, o valor do x. Mas perceba que todos os problemas estão envolvendo o apótema. Tá? Então, quase 30 minutos. Vamos resolver mais alguns aqui. Depois eu vou fazer aí uma lista mais elaborada, tá? Bom, dando continuidade, a gente tem aqui, que polígono é esse? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho um hexágono, então qual que é o meu objetivo aqui? Eu vou pegar, eu tenho a área do hexágono e tenho meu apótema, eu quero saber o valor do x, que é o próprio lado. Então, de novo, eu vou dividir ele em triângulos, tá? Vou
triângulos. Ah, Creuso, quantos triângulos cabem aqui? Sei que a minha base é x e a minha altura... a minha altura é o próprio apótema, né? Que é meu próprio apótema. Então a minha área desse hexágono... Meu Deus, que hexágono. Vamos ver se sai. Tá ali, a área do hexágono ele vai ser o quê? Como eu tenho 6 triângulos desse, né? Então eu vou ter 6 que multiplica a área desse triângulo aqui. Que ele é a base x vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2. Tranquilo? De cara já posso simplificar esse 6 e 2, colocar um 3 aqui. Então a área, ele deu, é 9 raiz de 3 sobre 8. Então vou substituir 9 raiz de 3 sobre 8. Isso aqui vai ser igual a 3, que multiplica o x, que multiplica o apótema, que é 3 quartos. Beleza, rapaziada? Agora a matemática básica, né? No have problem. Então olha só. Aqui a gente faz o seguinte. Eu vou ficar com 9 raiz de 3 sobre 8. 3 vezes 3 é 9. X sobre 4. Beleza? Então olha só. O 9 está aqui multiplicando, passa dividindo. Então eu posso fazer esse cancelamento aqui do 9. Tranquilo? Como eu quero isolar o meu x vai ser igual ao quê? Desse lado eu tenho meu 4 está dividindo, passa multiplicando. E eu vou ter raiz de 3 sobre 8. Mas claro que o 4 e 8 eu posso simplificar aqui e fica 2. De tal forma que meu x ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Beleza? Facinho, né? E agora aqui pro triângulo. Aqui, brother. Aqui que mora o perigo, né? Então a gente estudou aqui, tipo, o triângulo pro quadrilátero. Né? Porque o que acontece nesse problema aqui? Ele não deu o apótema. Ele não deu o apótema. Ok? E é isso que mais vai acontecer. Ele não deu apótema. Pô, Creus, e daí? Agora eu não consigo porque ele não deu apótema? Não, né? Aí aqui que vai entrar aquela relaçãozinha que a gente chegou antes, que eu acho que vocês têm que saber encontrar essa relação. Então eu sei que esse ângulo aqui, ó, olha para esse cara, trigonometria, eu sei que esse ângulo aqui é meu apótema, eu sei que esse ângulo aqui, ele tem que ser 45 graus. Tem que ser 45, porque ele tem 90, metade é 45. E aí eu vou usar a trigonometria para encontrar essa relação. Né? Eu quero uma relação do... E a outra coisa, né? O meu apótema aqui, ele é o próprio raio da circunferência. Isso é importante a gente saber. Tá? Mas eu vou ter uma relação do apótema aqui com o x. Né? Que no caso desse triângulo aqui, ele vai acabar sendo a hipotenusa, né? Então, brother, olha só. Ah, e lembrando que daqui até aqui eu tenho L sobre 2. Beleza? Que é o lado da circunferência sobre 2. Tá? E tenho a área. Beleza? Fácil? Molezinha, né? Como é que eu calculo a área de um quadrado? É L. Não é isso? A área. Deixa eu escrever aqui. A área de um quadrado é L ao quadrado. Não é isso? E quanto é que é a minha área? É 2. Isso é igual a L ao quadrado. Então, o meu lado, ele vai ser o quê? Esse 2 passa como raiz. Ele vai ser raiz de 2. Então, eu acabei de encontrar quanto é que é esse lado. Como L é raiz de 2, esse cara aqui ele vai ser raiz de 2 sobre 2, porque é metade dele. Tranquilo? Aí a gente quer encontrar quem? Quer encontrar o x. Então, que relação que envolve 45 envolve o x aqui e o cateto adjacente, a gente pode usar cosseno, né? Então, cosseno de 45, ó, saindo por trigonometria, vai ser o cateto adjacente, que é L sobre 2, sobre hipotenusa, que é o x. Cosseno de 45, usa a tabelinha, já expliquei de onde veio, quanto que é? É raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao L, que é quanto L? Raiz de 2 sobre esse 2 que está aqui, sobre x. Beleza, rapaziada? Então, aqui é o seguinte, tem várias formas de resolver isso daqui, tá?
Mas eu vou fazer assim, vou repetir aqui. Raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2 sobre 2 multiplicado pelo inverso. Porque embaixo desse x tem 1. X sobre 1. Beleza? Então aqui, brother, a gente vai fazer o seguinte. Ó, aqui a gente já podia cancelar direto esses caras aqui, mas para esse cara ser igual aquele lá, ele tem que valer 1, né? Não sei se fica evidente para vocês. Mas a gente faz o seguinte, eu vou multiplicar cruzado aqui, tá? Então aqui eu vou ficar... Posso inverter também, né? Eu acho que é mais fácil inverter tudo. Se eu inverter tudo, vai ficar assim, ó. 2 raiz de 2 igual a 2x raiz de 2. Beleza? Aí isolando x. Se raiz de 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então x vai ficar igual a 1. Faz lá que vai dar certo, tá? Porque daí ele vai, ó. O x ele vai ficar igual. Quem não entendeu, né? Raiz de 2 está dividindo, passa multiplicando. Eu vou ficar com 2 raiz de 2. E aqui embaixo eu vou ficar, tá dividindo, tá multiplicando, passa dividindo. Vou ficar com 2 raiz de 2. Tchaca, 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 tchaca. Isso aqui vai dar 1. Que é o 1 que eu tinha colocado ali. Então ele queria saber o valor de x. O valor de x é 1. Então perceba. A ideia é que vocês consigam desenrolar, calcular a área, mexer com o apótemo usando bastante trigonometria e área de triângulo, tá? Eu ainda vou preparar mais algumas aulas aí pra gente calcular a área de outros polígonos regulares, tá? E depois a gente vai entrar em volume também de sólidos geométricos. Beleza, rapaziada? É isso aí, abração do Cleus. Se puder deixar um joinha, um likezinho, qualquer coisa aí, tá valendo. Valeu? Falou!